Deus vai falar com você agora. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo estas palavras, eu me pus em pé tremendo. É interessante esse texto, que uma mão toca em Daniel e coloca Daniel de joelhos. Olha só, uma mão coloca Daniel de joelhos, e quando Daniel se prostra, esse mesmo ser, que aqui você vai ver que é um anjo mais para frente, ele fala para Daniel ficar em pé, e Daniel fica em pé tremendo. E esse anjo, ele está ensinando ao próprio Daniel que somente a um nós devemos se prostrar, que é a Deus. Nós nos prostramos somente diante de Deus. Nós não nos prostramos diante de nenhum outro ser, de nenhum outro, só de Deus. Por que que aqui na comunidade Família de Deus, por exemplo, nós não nos prostramos diante de Maria? Por quê? Porque nós nos prostramos somente diante de Deus. Eu, pessoalmente, eu amo Maria. Quando Jesus voltar, sabe, uma das coisas que vai ser o meu pedido, espero a Deus vencer, para que esse pedido seja realizado, é conhecer Maria. Eu vou querer muito sentar do lado de Maria e conhecer essa mulher maravilhosa, por essa missão linda que ela teve, missão árdua. Só quem é mãe aqui entende isso. Talvez o pai entende só um pouquinho, mas só quem é mãe vai entender que missão dura que Maria teve. Que mulher fantástica, que mulher extraordinária que foi Maria. Mesmo ela sendo uma mulher extraordinária, fantástica, maravilhosa, nós amamos, eu, Bispo Fábio, eu amo Maria, mas nós nos prostramos somente diante de Deus, porque só a Ele adorarás, a Bíblia diz. E é isso que Moisés está fazendo. O anjo toca nele, coloca ele de joelho, mas o anjo fala assim: levanta-te. Porque talvez o impulso do anjo foi forte, ele caiu de joelho, e o anjo diz assim para ele: levanta-te. Não foi isso que Pedro disse quando chegou na casa de Cornélio? Cornélio, quando Pedro entrou na casa de Cornélio, Cornélio se prostrou aos pés de São Pedro. O que Pedro falou? Levanta-te, porque sou homem igual a você. É isso que o anjo está dizendo para Daniel. Mas olha que mensagem que esse anjo dá. Pega essa daqui, que essa daqui é muito forte. Versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e é por causa das tuas palavras que eu vim. Ei, preste atenção, é por causa da tua oração que o anjo pode ir lá na tua casa visitar a tua família. Aleluia. Daniel está num período de cativeiro. Ele está
enfrentando a punição de Deus. Mas o anjo diz assim: é por causa da tua palavra que eu vim, é por causa da tua oração, é por causa do teu clamor que a tua família ainda está de pé. É por causa das tuas palavras que o milagre ainda acontece lá no meio da tua família. Por isso que não foi por água abaixo ainda. Olha só para você entender a mensagem de hoje. Quando Deus começa a criação do mundo, quando a gente vai para o livro de Gênesis, é interessante que tem um moço lá na igreja do Jardim Aurélia que chama Gênesis. Pode ser que o irmão chame Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, vai saber, né? E por aí vai. Olha só, quando Deus começa a falar da criação no livro de Gênesis, o foco da história está na criação do ser humano, está na criação das plantas, está na criação dos animais, está na criação da raça humana, das pessoas, dos povos. Mas em um determinado momento o foco muda, sai da criação do mundo e de repente o foco vai lá para a terra de Ur dos Caldeus, onde tem um homem chamado Abraão, e Deus foca na vida de Abraão, e a história começa a partir da vida de Abraão. Abraão funda uma nação, Abraão funda uma religião que é o monoteísmo. E por que tudo isso? Porque por causa do pecado da geração, por causa da abominação dos povos, Deus tirou os olhos daquela geração e focou na vida de um homem lá na terra de Ur dos Caldeus. Ei, a geração que a gente vive é uma geração que não se importa com Deus. A geração que a gente vive é uma geração que não respeita mais as coisas de Deus, que não está nem aí com as coisas de Deus, mas os olhos de Deus estão focados sobre a nossa vida, porque decidimos decidir por Ele. Deus tira o foco da humanidade, das outras nações, e a Bíblia não vai mais contar a história dos outros povos. A Bíblia vai contar a história do povo de Abraão, porque aquele homem foi um homem de fé. Então a Bíblia começa a focar, Deus começa a focar na história daquele que tem impacto, que tem aliança, que tem compromisso com Ele. E através de Abraão uma nação é formada. Vêm os patriarcas, dos patriarcas vêm os povos hebreus, e o povo hebreu é levado cativo no Egito, fica 400 anos no cativeiro babilônico, debaixo do chicote de Faraó. Esse povo é punido, esse povo é escravizado, esse povo sofre, esse povo passa duras na vida, todo dia o chicote no lombo. Um dia Deus envia Moisés e Deus tira, liberta todo aquele povo de 400 anos de um período de escravidão, e aquele povo é levado para a terra de Canaã. Ei, entenda, eu se estaria lá, se estivesse lá, eu seria grato pelo resto da minha vida por ter sido liberto de 400 anos de escravidão. Mas a Bíblia diz que 3 dias depois eles esqueceram, eles foram procurar, foram mexer nas suas coisas e acharam os deuses que eles trouxeram do paganismo e começaram a adorar esses deuses. E a fúria de Deus por causa disso, porque Deus é deixado de lado, aquele que tinha operado milagres, aquele que tinha enviado uma coluna de fogo à noite, uma nuvem que cobria aquele povo durante o dia, maná que caía do céu todo dia, tudo isso foi deixado para trás. Então Deus envia juízes para julgar aquele povo, e esses juízes vêm e julgam o povo, e o povo vai para cá, vai para lá, uma vez adora, outra vez retrocede, uma vez está na presença de Deus, outra vez está praticando coisas abomináveis, e aquilo vai enfurecendo, o cálice da ira de Deus vai enchendo, e uma coisa acontece: Deus decide punir aquele povo, e quando Deus decide punir, 70 anos é a condenação do povo de Israel no período babilônico.
E os babilônicos são muito inteligentes. Diferente dos outros povos, eles viam assim: puxa, nós não conseguimos derrotar os hebreus. Todos que fossem derrotar os hebreus eram derrotados. Por quê? Porque Deus era o Senhor deles. Então os babilônicos, com muita inteligência, começaram a estudar os hebreus e descobriram que a força dos hebreus não estava nos seus braços, não estava nos seus cavalarianos, a força dos hebreus estava em Deus. Então eles decidem afastar Deus do povo. E o que eles fazem? Diferente dos outros povos, eles não atacam o exército. Israel tinha protegido as suas casas, Israel tinha protegido todo o seu perímetro, mas Israel esqueceu de proteger o templo, a igreja. E é lá que eles entram no templo, eles matam todos os sacerdotes do templo, e aquilo enfurece, a ira de Deus se enfurece contra o povo de Israel, que esqueceram de guardar a igreja, protegeram a sua casa, protegeram os seus bens, protegeram a sua família, mas deixaram a igreja desprotegida, e os sacerdotes agora estão mortos, e Deus vira as costas para aquele povo, e eles são levados cativos por 70 anos. E eu fico imaginando a caminhada desse povo até a Babilônia. Sair daquela região da península do Sinai e caminhar em direção à Babilônia, um trajeto de 1.600 quilômetros, a pé, a cavalo. Dá para refletir bastante sobre isso. É uma caminhada de muita reflexão, de muito pensamento. Eu imagino um jovem que está ali, de linhagem real. Daniel e os seus primos estão ali no meio de todo aquele povo. E Daniel, ele não era qualquer pessoa. Daniel, ele era sangue azul, ele era da linhagem do rei. Ele era um homem muito inteligente, treinado, estudado, formado. E ele está a caminho agora de uma sentença dada por Deus. E quando eles chegam na Babilônia, que eles estão ali sendo punidos, castigados, a Bíblia diz que Daniel, ele faz um pacto com Deus. Olha só, muitas vezes nós não compreendemos o trabalhar de Deus, e às vezes nós abrimos a boca no tempo errado, e quando abrimos a boca no tempo errado, perdemos a direção que Deus tem para nós. Daniel poderia estar revoltado, dizendo assim: os meus pais foram mortos, a minha cidade foi queimada, a minha igreja foi destruída. Mas Daniel, não, ele estava firme com Deus. Ele poderia pensar: o que os meus pais e os antepassados fizeram, nós estamos pagando o preço agora. Mas ele decide fazer um pacto com Deus. Quando decidimos fazer uma aliança com Deus, o céu se move. Ei, preste atenção, Deus tinha virado o rosto para Israel. Deus não ouvia mais o que Israel falava, Deus não ouvia mais o clamor de Israel. Mas alguém avisa Deus que tem um jovem lá, que fez um pacto com ele, e que se recusa a comer as comidas que tinham sido oferecidas a outros deuses. Aleluia. E é naquele momento de oração, de clamor, de busca, que um anjo aparece para ele. E o anjo dá uma resposta: por causa das tuas palavras, eu estou aqui. Mais um recado de Deus para você. A geração pode estar andando contrário, a geração pode estar vivendo uma vida de pecado, a geração pode estar vivendo uma vida de abominação, mas por causa da nossa palavra, a resposta de Deus chega até nós. Aleluia. Todos os outros tinham se corrompido, estavam longe de casa, longe de Deus, longe da família. Ninguém estava vendo nada. Ora, era um período babilônico, na prisão, preso. Você não escolhe o que você vai fazer. Só que Daniel, ele fez uma escolha. Ele escolheu por Deus. Ele escolheu por Deus. Deus está dando um recado aqui para você. Você pode escolher por qualquer coisa, é um direito seu, mas a resposta só vem para aquele que faz a escolha certa.
O mundo faz, as pessoas fazem, todo mundo está fazendo. Ora, e daí? Os outros estão, vamos fazer também. É uma escolha sua. Mas a resposta de Deus vem para aquele que tem pacto com o Senhor. Hoje nós estamos falando de praga nenhuma chegará à nossa tenda. Quem escreve esse salmo é Moisés. Você vê que Moisés ele está lá no meio do deserto enfrentando inimigos, e agora ele passa a enfrentar o próprio povo que se levanta, que se opõe contra ele. Irmãos, gente da casa, da nossa igreja, que está se levantando, que está se opondo contra ele, tudo que vem mandado contra ele. Então ele escreve esta oração e ele diz que uma das proteções que Deus estava dando para o ser humano era que mal nenhum te sucederá e que praga nenhuma chegaria à nossa tenda. Então a praga não chega, mas o que eu aprendo aqui no livro de Daniel, que a bênção também pode não chegar. A praga pode não chegar à nossa casa com a proteção de Deus, mas numa batalha espiritual, a bênção de Deus também pode não chegar. Olha o que o anjo diz, versículo 12: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas, olha uma conjunção, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Ele não está falando de pessoas físicas, ele está falando de batalha espiritual para Daniel. Esse rei da Pérsia não é uma pessoa, esse rei se trata de um principado, de uma entidade que controla regiões. Se você não sabe, o mundo espiritual ele é dividido por regiões. Eu já expliquei aqui um outro dia e eu explico de novo em uma outra oportunidade. Mas o mundo espiritual é dividido por regiões. E aquela região da Pérsia tinha um principado que controlava as esferas celestiais. E ele impedia um anjo mensageiro de trazer a resposta para Daniel. E Daniel ficou 21 dias clamando, 21 dias orando, e a bênção não chegava. Assim como a praga não pode chegar, a bênção também não chega. Só que o que eu aprendo nessa história é que Daniel não murmura, Daniel não desiste, Daniel não desanima. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas desanimadas, que não conseguem adorar a Deus, que não conseguem glorificar a Deus, que não conseguem dar glória a Deus, por causa do desânimo que vivem, pelas lutas e situações que nós estamos vivendo. Mas eu quero dizer para você, que desde o primeiro dia que você colocou o teu propósito, Deus já ouviu a sua oração. E se você tiver fé, se você perseverar, se você ir até o fim, a resposta vai chegar para você. Tudo que o diabo quer é que você desista, que você abra a boca para blasfemar, que você abra a boca para murmurar. Quando tudo estiver indo contrário na sua vida, você baixar a cabeça e desanimar. Ei, uma mulher estava com o filho morto, o único, sobre a cama do profeta morto. E quando ela encontra com o profeta diz assim para aquela mulher: como vai? Ela diz assim: vai tudo muito bem. Não são as circunstâncias, como nós aprendemos ontem aqui na palavra, não são as circunstâncias. Deus ele muda as circunstâncias e usa as circunstâncias a nosso favor. Tudo que o inimigo quer, como uma batalha espiritual, é fazer com que você desista. Pessoas que estão há 20, 30, 40 dias longe da droga, longe do copo da bebida, longe do cigarro da maconha, e de repente, por causa de qualquer coisinha, a pessoa cede.
ela desanima, ela volta atrás e o diabo ganha na batalha espiritual. Por quê? Não é porque nós não estamos vendo uma resposta, não é porque nós não estamos vendo uma saída, nem uma luz no fim do túnel, que algo não está acontecendo na nossa vida. Quando você lança nas mãos de Deus, a Bíblia diz assim: confia nele e o mais ele fará. Eu posso não ver, eu posso não enxergar, mas isso se chama fé. É as coisas que eu não vejo, mas que eu acredito, que eu espero, porque eu confio naquele que tudo pode. Nas regiões celestes, um principado barra o anjo está lá indo entregar a bênção. Imagina, Daniel orando. No primeiro dia Deus dá a ordem, está aqui, olha, vai lá, entrega a resposta para Daniel. E o anjo sai. De repente, uma entidade, um principado, barra o anjo: não, aqui você não passa. Começa uma batalha espiritual. O anjo começa a resistir, o anjo começa a lutar. Ei, você não sabe, mas enquanto você ora, tem anjos lutando para que a resposta de Deus chegue na sua vida. Aleluia. Você quer um mistério maior ainda? Deus decide enviar alguém chamado Miguel. Miguel, ele tem uma posição diferente no reino de Deus. Todas as vezes que você vai encontrar Miguel na Bíblia, ele se apresenta como arcanjo. Ele não é um anjo, ele é arcanjo. A palavra anjo significa mensageiro. Arque significa principal. Parece quando nós assistimos o filme do Homem-Aranha, do Batman, que ele tinha o arqui-inimigo, que era o principal inimigo. Arqui vem de primeiro, de principal. Arcanjo significa o principal anjo, o primeiro anjo. Vai pegando que você vai entender. Arque é o principal, o primeiro anjo, é o líder. E em toda a história da Bíblia você vai ver querubins, serafins, anjos, mas você vai ver apenas arcanjo no singular. Arcanjo não está no plural, arcanjo sempre aparece no singular. A Bíblia diz que quando Jesus voltar aqui na terra, ele volta com voz de arcanjo. Então eu tenho comigo que esse arcanjo que foi enviado é o próprio Senhor Jesus, é o primeiro dos anjos, é o primeiro dos príncipes, é o primeiro de toda a autoridade do céu, porque quando alguém se levanta, quando alguém se opõe no mundo espiritual, Deus envia alguém que é maior. A Bíblia diz que ele venceu o inferno, ele venceu o mundo, ele venceu a morte. Nada pode, nada se opõe contra a vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Há um outro texto bíblico que diz que esse arcanjo chamado Miguel, ele tem anjos, um exército de anjos. Essa é uma teologia só minha, talvez alguns outros pastores nunca vão concordar, mas eu já estudei, eu já pesquisei, já revirei a Bíblia, e eu não encontro outro Miguel com uma qualidade tão forte como a do Senhor Jesus Cristo. Então dá-se a entender, mas isso é coisa minha, não significa que você tem que crer e acreditar do mesmo jeito que eu, porque isso não é um ponto de salvação, mas dá-se a crer que Miguel é o próprio Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que quando ele se apresenta para Josué, no capítulo 6 de Josué, a Bíblia diz que Josué se prostra no chão e o adora. Ei, anjo não recebe oração, mas esse aqui recebe, porque não tenho dúvida nenhuma de que ele é o próprio Filho de Deus, o primeiro, o único. A Bíblia diz que ele é o começo e o fim, o alfa e o ômega. Olha o que esse anjo diz: eu fui barrado, me
impediram de trazer a resposta para você, Daniel. Mas Miguel, eita glória, é forte. Mas o príncipe, versículo 13, do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer entender o que há de acontecer com os povos nos últimos dias. E esse anjo dá uma revelação do Apocalipse e dá uma revelação dos últimos dias para nós. Daniel já tinha recebido uma visão dos últimos dias lá atrás, por isso que o inimigo impedia que a resposta chegasse para ele. Ei, aquele anjo revelou para Daniel o fim dos últimos dias. Jeremias 33 diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas, coisas que você não conhece, que você não sabe, que está além da sabedoria humana. Mas uma coisa eu aprendo: quem clama tem direito de resposta. Aleluia. Eu não sei o que vai acontecer, mas a resposta vai vir. Continue no propósito de oração. Tudo que o diabo quer fazer você perder o controle, tudo que ele quer fazer você voltar para trás, tudo que ele quer fazer você desistir de tudo, não desista, não desanime, a resposta está chegando.